Salve, salve, meus queridos! Hoje, dia 16, às 13 horas e 5 minutos. Vamos lá. Daqui a alguns dias, semana que vem, por aí, eu vou colocar uma atividade que é uma provinha, que é um teste psicométrico. O que é isso, professor? É um teste para saber como é que vocês estão. Se vocês estão bem, se vocês sabem as operações, se não sabem, onde que tem que melhorar. Então, as aulas anteriores e essa que eu vou passar hoje aí, já é para vocês irem estudando para essa provinha, para esse teste que eu vou colocar. Muito bem. O que é que nós vamos fazer aí? Eu só endireitar um pouco a câmera aqui, é isso. O que é que nós vamos fazer? Tudo que está aqui não é novidade para vocês, mas aquele aluno que tem dúvida, que, poxa, alguma coisa ainda não ficou legal, esqueci coisa lá do quarto, do terceiro, do quinto ano, então nós vamos tirar algumas dúvidas, tá bom? Então isso é uma revisão, não é conteúdo de oitavo, não é conteúdo de nono. Isso vocês já tinham obrigação em saber. Se não tem, nós vamos tentar tirar aqui. Nós vamos começar de maneira bem simples. Adição e subtração. Lembre-se o seguinte. Você tem, quando você junta 10 unidades, vira uma dezena. Você não pode esquecer isso. 10 unidades vai virar uma dezena. É o sobe 1. Se você tem uma dezena e você, vamos usar o termo que vocês aprenderam lá no segundo, no terceiro ano. Se você tem uma dezena e você emprestou para a unidade, você não está emprestando 1, você está emprestando 10. Lembre-se, uma dezena é a mesma coisa que 10 unidades. Então, se você tem assim, um exemplo, 97 menos 18. Lembre-se que você tem aqui a casa da unidade e que você tem a casa das dezenas. Se você emprestar uma dezena daqui, tirar 1. Lógico, se você tira 1, fica 8. Mas quando passa para lá, não vai passar 1. Vai passar 10. 10 que passou para lá, mais 7 que você tem aqui, 17. É o que você fala que emprestou 1. Mas na realidade, tu está emprestando 10. Uma dezena são 10 unidades. 10 que você emprestou mais 7, 17. Só que a gente fala que você emprestou 1, mas está emprestando 10. 17 menos 8, 9. 8 menos 1, 7. Correto? Muito bem. Vamos lá. No YouTube, se você tem vários e vários vídeos aí que pode te auxiliar com relação a isso. Mas vamos lá. Primeiro, a adição. Normal. 8 mais 1, 9. 7 mais 3, 10. 10 unidades. 10 unidades. Que é a mesma coisa que uma dezena. Então é o nosso chamado vai 1. Então aqui fica o 0, porque não ficou nenhuma unidade, e vai uma dezena. 1 mais 1, 2. 3 mais 3, 6. Certo? O outro, subtração. Tenho 2, tiro 1, fica 1. Aqui não empresta nada. 2, dá para tirar R$1 de 2. Aqui tenho 1, não tiro nada, fica 1. Tenho 8, tiro 3, fica 5. Tenho 9, tiro 5,
Fica 4. Então vejam bem, esse daqui não precisou emprestar nada. A gente vai ver depois um que precise. O outro, divisão. Como que eu faço divisão? Você vai pegar casa por casa, número por número. Primeiro, eu vou pegar esse daqui, ó, o 6, e vou analisar. Se o 6 for maior que o 3 ou igual, dá para eu dividir. Só não dá para dividir se for menor. Se fosse 2, aí não dá. 2 não dá para dividir por 3 porque é menor. Correto? Aí eu teria que pedir ajuda para o 9. 29 é maior do que 3. Aí daria para dividir. Mas não é o caso. Aqui é 6. 6 é maior que 3, dá para dividir. 2 vezes 3, 6. Subtrai. 6 menos 6 é 0, não dá para dividir por 3. Abaixa o 9. 9 dá. É maior que 3. Que número que vezes 3 dá 9? 3. 3 vezes 3, 9. 9 menos 9. 0 não dá para dividir por 3. Abaixa o 3. Que número que vezes 3 dá 3? 1. 3 menos 3 dá 0. Então, 231. Meu querido, tem que saber tabuada. Se tu não sabe tabuada, você vai estudar tabuada lá na tua casa. Faz a tabuadinha no caderno e vai decorando. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 9. Tem que saber tabuada. Nas minhas aulas não pode usar tabuada. Tabuada tem que estar aqui, tá bom? Muito bem. Tabuada de novo. 4 vezes 8, 32. Lembrando, unidade dezena. Fica o 2, vai o 3, que é a dezena. 4 vezes 1, 4 vezes 1, 4. Mais 3. Esse daqui que é de uma fração. Eu quero que você represente essa fração, esse desenho em uma fração. Representar a parte pintada. Essa não está pintada. Tá pintada. As duas que estão pintadas. Como é que eu faço, professor? Primeiro você coloca o total de quadradinhos que tem. 1, 2, 3. Quantas partes estão pintadas? 2. Pronto. Esse desenho nós podemos representar em fração por 2/3. Ok? Muito bem. Expressão numérica. Você tem que guardar a ordem de uma expressão numérica. Qual é a ordem de uma expressão numérica? E eu vou marcar aqui, depois vocês voltem aí o vídeo para vocês saberem. A ordem é, primeiro, multiplicação. Eu vou pôr mais. Primeiro, potenciação e raiz, radiciação. Ah, professor, mas qual deles primeiro? Quem que aparece primeiro? A potência ou a raiz? A potência, professor, então resolve a potência. Sempre quem aparece primeiro. Depois, multiplicação e divisão. Professor, eu tenho multiplicação e eu tenho divisão. Quem que eu faço primeiro? Quem aparece primeiro. E por último, adição e subtração. Mesma coisa. Quem que eu resolvo primeiro, professor? Adição ou subtração? Quem aparece primeiro. Correto? Vocês vão guardar isso no caderninho de vocês para vocês saberem depois aí. Muito bem. Vejam, eu vou olhar quais as operações que eu tenho. Ah, eu tenho multiplicação, eu tenho adição
e eu tenho subtração. Quem que eu faço primeiro, professor? Primeiro você vai ver, eu tenho multiplicação, tenho a adição e subtração. Horas. Primeiro a multiplicação. Então você vai fazer 5 vezes 4, 20. Copia o resto. Não vou resolver nada ainda. E, professor, saiu a multiplicação, não tenho mais. Eu tenho adição e subtração. Quem que eu resolvo primeiro? Quem aparece primeiro? Quem que aparece primeiro? Adição. 20 mais 17. Menos 34 menos 28. 6. Correto? Guardem isso daqui, tá? Para vocês fazerem depois aí. Muito bem. Olha esse daqui, ó. Eu quero saber quanto que vale esse espacinho aqui, ó. Como é que eu vou fazer isso daqui? Bom, você tem alguns jeitos de fazer. Um jeito de fazer é, bom, aqui, lógico, para dar 280, esse número aqui tem que ser menor que 508. Eu posso fazer assim, 508 menos 280. Que dá? Empresta. Empresta não, abaixa, fica 8. Esse daqui não dá para tirar 0, não dá para tirar 8 de 0. Vai emprestar uma centena, que são 10 dezenas. 10 tira 8, 2. 4 menos 2, 2. Então, a princípio, é 228. Vamos ver se dá certo? Vamos conferir aí. 508 menos 228. 0. Vai emprestar. Fica 10. 8. 4 menos 2, 2. 280, que é o que dá. Tá certo? Daqui a pouco eu volto. Voltemos. Vamos lá, eu vou ter que dividir o vídeo em duas partes, não vai ter jeito, senão vai ficar muito longo, que já deu 13 minutos aqui. Então vamos lá, meus queridos. Lembrando, como é que eu faço para resolver frações? Qual é o BO? Qual é a dificuldade? Qual é o nosso probleminha? Quando você está somando, quando você está subtraindo, e os números de baixo, que nós chamamos de denominadores, quando os números de baixo são diferentes, aí eu tenho que fazer uma coisinha chamada MMC. Quando os números são iguais, não tem problema nenhum, você resolve direto. 6 menos 2, 4. Embaixo não muda. Você não vai fazer 5 menos 5, não. Continua o 5. Não dá para eu explicar o porquê, mas continua o 5. Agora, senão o vídeo vai levar 30 minutos aí. Continua o 5. Qual é o nosso probleminha? Quando nós temos denominadores diferentes. Eu vou fazer um método que normalmente a gente faz na escola. Tem outros? Tem. Mas eu vou fazer um método utilizando o MMC. Eu vou pegar e tirar o MMC de 4 e de 8. 4 e 8. Você tem que dividir pelos números primos. Quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 29, 31, 30 e por aí vai. E por aí vai. Esses são os números primos. Então, você vai começar por 2. Vê se dá para dividir por 2. Dá. Divide. 4 dividido por 2 dá 2. Resultado aqui embaixo. 8 dividido por 2 dá 4. Dá para dividir por 2 ainda? Dá. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Por 2 dá? Dá. 2 dividido por 2, 1. Meu senhor, por que você não dividiu 1 por 2? Porque não dá. Não dá para eu dividir 1 por 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha o que eu vou fazer. No lugar do 4 e do 8, eu vou pôr o MMC, que é 8. Primeiro eu divido. Vou dividir. 8 dividido por 4, que dá 2. Então, primeiro eu estou dividindo. 8 dividido por 8 dá 1. Veja que primeiro eu estou dividindo. Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 2, 2. Correto? Então veja, primeiro eu divido, depois eu multiplico. E aí, os denominadores são iguais? Agora eu posso resolver só em cima. 10 menos 2, 8. Embaixo não muda. Se você quiser deixar assim, ou 8 dividido por 8 é a mesma coisa que 1. O outro, vou tirar a MMC de 10 e de 5. De 10 e de 5. Por 2. 5 não dá para dividir por 2. Repete. Ora, primeiro número primo, 2. O segundo, 3. Ué, 5 não dá para dividir por 3. O outro, 5. Ah, por 5 dá. 5 dividido por 5. 5 dividido por 5. 2 vezes 5. No lugar do 10, deixo o 10. No lugar do 5, coloco o 10. Primeiro eu divido. 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Agora eu vou multiplicar. 1 vezes 7. 2 vezes 2. Agora eu posso somar? Posso. Por quê? Porque os denominadores são iguais. 7 mais 4. Lembre-se que eu só posso somar ou subtrair se os denominadores forem iguais. Se os denominadores não forem iguais, não posso. Eu tenho que fazer o MMC. Tá joia? Abraços, daqui a pouco eu volto.